A paz de Jesus. No vídeo de hoje eu falarei a respeito se como interpretar a Bíblia. Nos vídeos anteriores, irmãos, nós falávamos a respeito se a Bíblia é palavra de Deus. E depois nós falamos, no caso, a respeito qual é a necessidade, qual é a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. E diante dessa necessidade de conhecer a palavra do Senhor, para que eu possa iniciar esse tema de hoje, que é como interpretar a Bíblia, usarei como contexto duas passagens bíblicas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz que Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem, sim. Mas é necessário nós termos um grande cuidado em relação a isso. Digo a respeito de interpretações. Interpretações que infelizmente vão muito contra a própria palavra de Deus e contra o próprio contexto histórico, teológico e espiritual, a qual podem ser, muitas vezes, infelizmente, assim como diz nas palavras do apóstolo São Pedro, pedra de tropeço para muitas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos, de como nós devemos interpretar a palavra de Deus, sendo que interpretar a palavra de Deus, ela deve estar sempre unida com a própria tradição da igreja. Digo, a igreja de Cristo, a igreja católica. E nós devemos ter essa grande responsabilidade de quando nós, seja na nossa leitura ou seja na transmissão dessa palavra, é necessário nós termos esse grande cuidado para que a palavra do Senhor ela não seja, diante da sua interpretação, não seja pedra de tropeço para nós e nem para os outros. Porque percebamos que é algo inseparável a tradição da igreja e a própria palavra de Deus. Sendo que a tradição da igreja não está acima da palavra de Deus, mas também a palavra de Deus, ela não pode estar separada da tradição. Porque a tradição da igreja, irmãos, é aquilo que foi, seja por palavras do Senhor e dos seus apóstolos, ou sejam, escritos dos seus próprios apóstolos. Então essa tradição da igreja, ela tem uma suma importância na própria interpretação da palavra de Deus, sendo que a palavra do Senhor também diz, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja do Deus vivo é sustentáculo, é coluna e sustentáculo da verdade. Então se a própria igreja do Deus vivo, a igreja católica, é coluna e sustentáculo da verdade de Deus, da verdade que está no coração de Deus, então é ela que tem a autoridade e a capacidade, porque essa autoridade e essa capacidade foi dada pelo próprio Senhor, de traduzir, de interpretar e de transmitir essa palavra. Irmãos, o porquê é muito grave, é muita responsabilidade a respeito da interpretação da palavra de Deus. Porque, irmãos, pegamos a própria palavra de Deus e tentamos entender qual é a grande responsabilidade e a gravidade de interpretações. Peguemos uma passagem bíblica de Mateus capítulo 4. A palavra do Senhor diz a respeito de Jesus no deserto. O inimigo de Deus, Satanás, ele muitas vezes tem pegado as coisas sagradas, as coisas santas, e interpretado muitas coisas santas e sagradas, interpretado de uma forma que possa levar muitos filhos de Deus à condenação eterna. Porque nós bem sabemos, os dias são maus. E também bem sabemos também, assim como diz
também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que Satanás, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E ele buscando a quem devorar, irmão, e nós bem sabemos que o inimigo, ele é astuto, e ele, infelizmente, e isso nós sabemos, que ele não brinca em serviço. Ele muitas vezes tem usado da própria palavra de Deus para poder levar a condenação aos filhos de Deus. E isso não foi diferente com o próprio Senhor. Isso não foi diferente com o próprio Deus. O próprio Jesus que se encarnou no meio de nós, se fez homem, a nossa própria natureza humana. Isso não foi uma realidade diferente. Se isso não foi uma realidade diferente com o próprio Senhor, o que será de nós, pobres criaturas, que muitas vezes, longe da luz da igreja, buscamos muitas vezes, infelizmente, outras luzes que vão muito longe da luz sobrenatural, da graça e da sabedoria de Deus? Satanás, na própria passagem bíblica, usando da própria palavra de Deus, tentou até mesmo levar ao próprio Senhor Jesus, contrariando na própria passagem bíblica, não é verdade? E isso era o quê? Uma interpretação. O próprio diabo, ele interpretou a própria palavra de Deus, usando essa palavra de astúcia e enganação para enganar Jesus. Então, irmãos, essa é a grande necessidade de nós recorrermos à Santa Igreja e nutrir dela e buscar dessa Santa Igreja o fruto eficaz da tradição, o fruto eficaz, no caso, da interpretação da palavra de Deus. Porque, irmãos, se nós buscarmos uma tradução eficaz e verdadeira da própria palavra de Deus, nós podemos ter a plena certeza que nós nutriremos dela, nós alcançaremos dela frutos eficazes, frutos de salvação, frutos de santificação e de libertação. Porque esse é o efeito da própria palavra do Senhor. Nos diz em Isaías capítulo 55, a própria palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor, ela não volta para ele sem ter provocado o seu efeito. Porque essas são palavras poderosas. E essas palavras poderosas, sendo, no caso, interpretadas sobre a luz de Deus, sobre a luz da igreja, tendo ela autoridade e autenticidade para poder interpretar e transmitir essa palavra, nós assim receberemos então os frutos eficazes dessa palavra. E eu quero ler aquilo que, no caso, é palavra da própria Santa Igreja a respeito de como interpretar a própria palavra de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 75, a palavra do Senhor diz: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes dons divinos, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. E no parágrafo 85, a igreja, no caso, continua: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é,
aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o qual é o bispo de Roma, que é o Papa. Tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandado divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser criado como divinamente revelado. E nós, eu e você, que somos fiéis dessa Santa Igreja, nós que buscamos, no caso, entender e compreender os mistérios de Deus, os mistérios eternos, os mistérios celestiais, que a própria Igreja nos oferece pela sua sagrada, pela sua tradição, pelo seu magistério e pela própria palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, a nós fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, que diz assim: quem vos ouve, a mim ouve. O próprio Senhor diz isso. E nós, diante dessa palavra que o próprio Senhor diz, quem vos ouve, a mim ouve, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes de que seus pastores lhes dão sobre diferentes formas. Então, irmãos, essa é a necessidade e a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor sobre a luz, sobre a doutrina e sobre os ensinamentos da igreja. Tem também um escrito da Constituição Dogmática Dei Verbum, no número 12. No caso, inscrita pelo Papa Bento XV, a qual a Constituição Dogmática está com o título Spiritus Paráclitus, que diz assim: mas, como a Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao contexto e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Se você quiser aprofundar mais a respeito deste tema, de como interpretar a Bíblia, no caso, a respeito da própria Bíblia, no Catecismo da Igreja Católica está sendo citado a respeito disso, desde o capítulo 74 até o capítulo 83, para você que, no caso, quer aprofundar a respeito desse tema. Irmãos, então é isso. Essa é a forma eficaz de nós não errarmos na interpretação da palavra de Deus, que é muito importante, tanto para nós, quanto na transmissão, quanto no falar, no comunicar e no ensinar aos outros a respeito da palavra do Senhor. Então, irmãos, busquemos estar debaixo, sendo amparados, sendo guardados e educados por esta mãe católica, esta mãe que nos ajuda, que nos orienta, que nos aconselha e nos direciona de como entender e interpretar a própria palavra de Deus. De que mãe que você está falando, Marcelo? Da Mãe Igreja, da Mãe Igreja Católica, que tem nos amparado, que nos auxilia através dos seus ensinamentos, através da palavra dos santos e de tantas riquezas inestimáveis e de riquezas incalculáveis, de um depósito de fé e de riquezas maravilhosas que podem auxiliar a mim e a você no conhecimento e no entendimento da própria palavra de Deus. Amém? Então eu te convido
a você, no final deste vídeo, a você já se inscrever aqui no meu canal. E para que você também possa receber os próximos vídeos. Não sei se você sabe, mas esses vídeos a qual estão sendo postados, essas séries de vídeos, têm-se por objetivo de conhecer a palavra de Deus na sua íntegra, para que assim possamos valorizá-la, amá-la como ela merece. Então se inscreva no canal e deixa o seu like. E não esqueça, compartilhe, para que aquilo que foi graça, aquilo que foi bênção do Senhor para a sua vida, possa também ser uma graça na vida dos outros. Amém? Que Deus abençoe você.